Meus irmãos, o texto que nós vamos meditar essa noite fica no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Mateus 5, do 1 ao 8. Para quem nem abriu ainda, mas é bom de memória, a gente já sabe que vamos falar das chamadas e conhecidas bem-aventuranças. As bem-aventuranças fazem parte de um texto maior, chamado de Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 do livro de Mateus. Embora seja chamado de sermão, não é bem um sermão, porque se você ler os 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7, não dá nem 10 minutos de leitura. Não dá para ser, então, considerado assim um sermão. O que a gente tem aqui são um tempo de ensinamento de Cristo, que Mateus faz uma edição, Lucas faz uma edição também, uma coleção de ensinos do próprio Cristo sobre temáticas variadas. Ele vai falar sobre adultério, fala sobre divórcio, vingança. Jesus está iniciando aqui o seu ministério terreno e aqui ele dedica um tempo para falar àquela multidão que o seguia seus ensinos, suas curas, seus milagres. E essa bela porção, que é o Sermão do Monte, ele ganha um significado ainda mais solene. A gente sabe que toda palavra é palavra de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, você pode abrir a Escritura em qualquer porção da palavra. Mas aqui, meus irmãos, nesse texto, nós temos a voz do nosso próprio Mestre, o nosso Redentor, aquele que habitou o mundo, habitou entre nós como homem. Ele tinha uma entonação na voz, ele tinha um jeito de falar, que aquela multidão com certeza ouviu. E nós aqui temos a voz do nosso próprio Mestre. Por isso que esse texto aqui tem um significado ainda mais importante para nós. Então vamos ouvir a voz do nosso Mestre. Mateus capítulo 5, vamos ler do 1 até o 8, mas vamos nos deter mais precisamente no versículo 8 hoje à noite. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, mas vocês podem seguir nas que vocês tiverem aí. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, que as palavras da minha boca e o meditar no nosso coração sejam agradáveis a Ti. Amém. Existem reis que com certeza marcaram a história das suas nações e dos seus impérios. É certo que, dependendo do contexto, das circunstâncias que esses reis assumem a sua coroação, o governo pode ser mais ou menos estável. Agora imagine assumir o trono do seu falecido pai aos 26 anos, numa nação que era uma potência econômica mundial, vindo de uma reestruturação depois de uma Segunda Guerra que vitimou mais de 50 milhões de pessoas. Agora adicione tudo isso ao fato de você ser mulher, ser mãe, ser esposa, 2 filhos. Esse é o contexto da Rainha Elizabeth II, quando assumiu o seu trono, o seu reinado lá em 1952. O que talvez ninguém pudesse imaginar é que aquela jovem reinaria por 70 anos, tornando-se assim a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Seu reinado atravessou décadas de transformações profundas. Ela viu a sociedade mudar, ela presenciou descolonização, enfrentou crises políticas e mesmo assim ela conseguiu conduzir a monarquia num tempo de modernização. De acordo com estudiosos de modelos de governo, os monarcas se mantinham até o reinado da rainha Elizabeth II distante dos seus plebeus, dos seus servos. Ela, diferente, instituiu uma caminhada entre os plebeus. Ela não apenas acenava à distância, mas ela chegava também no meio deles, falava com eles, tocava. Algumas das principais transformações possibilitadas pelo seu governo. Em 1952, quando Elizabeth II subiu ao trono, apenas uma pequena minoria dos lares tinha geladeira, tinha máquina de lavar ou telefone. Havia apenas 2,5 milhões de carros em toda a Inglaterra.
depois de 70 anos do seu governo, esse número passou para quase 33 milhões. A sociedade britânica também se tornou mais diversa. Até 1952, nenhum britânico tinha visto um rosto branco no seu cotidiano. Nas últimas 7 décadas, a imigração tornou possível uma sociedade multirreligiosa e também multiétnica. À época da coroação da rainha, não existia quase que nenhuma porcentagem de mulheres trabalhando. Apenas 32% da mão de obra empregada era de mulher. E ela deixou esse governo com mais de 50%. A rainha Elizabeth atravessou 15 mandatos de primeiro-ministro, conviveu com 14 presidentes dos Estados Unidos, viajou mais de 1 milhão de milhas e visitou mais de 100 países. Seu reinado foi uma manifestação visível de um reinado estável e meio às mudanças globais que vinham acontecendo. Tudo isso ainda parecendo aquela vovó que sentava todas as tardes para fazer um bolinho de chuva com seus netos. E olha, no Brasil nós não temos rei há muito tempo não temos rei. Tenho certeza que ninguém aqui essa noite sabe o que é ser comandado por um rei. Acho que ninguém sabe que tipo de referência se faz um rei, que tipo de poderes tem um monarca, se eu posso eleger ou não um rei. Como é que nós brasileiros, nós sergipanos, nos portaríamos diante de um rei? Será que seríamos da ala que apoiaríamos pela estabilidade que a monarquia traz? Ou nós pediríamos a cabeça do rei? Assim como a rainha Elizabeth se tornou símbolo de estabilidade e constância, Jesus aqui em Mateus 5 mostra que seu reino seria marcado por uma estabilidade ainda maior. A estabilidade de um coração transformado. Um reino que não se abala porque não é construído sobre o poder humano, mas sobre a vontade do Pai. Hoje veremos que reino é esse que Jesus está inaugurando aqui e como é necessário ter um novo coração para pertencer a Ele. Irmãos, toda vez que nós abrimos as nossas Bíblias, eu quero que vocês, toda vez que abrimos o texto aqui no Sermão do Monte, eu quero que vocês tenham a palavra reino na mente. Antigamente a gente gostava de anotar com caneta. Se você tiver com caneta hoje à noite, você coloca do lado do capítulo 5 de Mateus, assim, reino. Eu quero que essa palavra reino venha à sua mente, toda vez que você ouvir falar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é, antes de tudo, a mensagem do rei sobre a vida no seu reino. Jesus está falando aqui sobre padrões, comportamentos e atitudes de quem faz parte do seu reino. E Jesus inicia efetivamente agora o seu ensino no verso 3. Ele começou a ensiná-los e Jesus disse, bem-aventurados. Bem-aventurados para nós, leitores cristãos, é um termo que já foi bastante explorado. Tenho certeza que você já ouviu o significado em pregações, em estudos. Já é quase que um entendimento pacífico, vamos dizer assim. Então, para aqueles que já conhecem e que não conhecem, vamos relembrar também. Em resumo, bem-aventurado significa feliz. Ser bem-aventurado é ser feliz. E a primeira honesta reação de um cristão ao ouvir um estímulo do seu próprio mestre, recomendando-o a fazer alguma coisa, ou ter um certo tipo de comportamento, é buscá-lo, é fazê-lo. Essa é a nossa postura de alguém que ama a Deus, que ama os seus ensinos, a sua palavra. Por isso que eu queria levar os irmãos hoje à noite a refletirem num ponto de vista um pouco mais amplo sobre essa primeira parte do Sermão do Monte, essas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são um conjunto de ações e atitudes que precisamos praticar. Jesus está preocupado, antes de tudo, aqui no Sermão do Monte, com o nosso interior, com a sinceridade do nosso coração. O foco não é apenas no que se vê externamente, porque, de certo modo, os fariseus já faziam muito dessas coisas. O problema é que suas obras eram vazias. Elas eram construídas sobre um coração falso, sem verdade espiritual. Por isso, pouco importa e pouco vale aquilo que se externaliza, o que está dentro de fora, se isso não vier de um coração sincero e íntegro. Isso. O cerne não está tanto na atitude que eu preciso ter para receber a promessa, ser consolado, herdar a terra, ver a Deus, mas na realização da promessa só por aquele que poderia cumpri-la. Alguém pode dizer que enxugará toda lágrima ao final, senão o próprio Jesus. Cristo está dizendo, feliz é aquele que chora, porque será consolado. Às vezes a gente para na primeira parte da bem-aventurança. Feliz é o pobre de espírito. Aí a gente pega essa afirmação
e começa a escrever uma listinha de tarefas do crente bem-aventurado. Ser pobre, chorar, ter fome e sede de justiça, e por aí vai. E esquecemos da segunda parte do versículo, que a felicidade, meus irmãos, reside na promessa. Feliz é aquele que é humilde, porque herdará a terra. Aí a felicidade de ser humilde é por conta da promessa do rei. Então, nas bem-aventuranças, nós vemos características e os padrões do reino. E o rei desse reino é Jesus Cristo. Veja, o povo judeu esperava um rei diferente. O povo judeu esperava um rei que os libertasse do domínio de Roma. Os judeus esperavam um rei que reunisse a nação novamente e triunfasse com força bélica, militar. Mas Jesus anuncia aqui algo escandalosamente diferente, um reino totalmente outro. Em vez de grandeza exterior, ele falava de humildade. Em vez de força militar, ele fala de mansidão. Em vez de riqueza e poder, ele fala de pureza de coração, fome e sede de justiça, misericórdia e paz. No reino de Jesus, os cidadãos são um reflexo do próprio rei. Eles não agem apenas para cumprir um padrão. Não, eles agem porque foram moldados pelo próprio caráter de Cristo. Dessa forma, as bem-aventuranças não são um manual para entrar no reino de Deus. Elas são o retrato de quem já pertence a Ele. É verdade que elas nos levam a ações e atitudes concretas, mas essas ações agora precisam ser fruto de um espírito sincero, um coração verdadeiro, e não de uma religiosidade fingida. E Jesus deixa muito claro ainda no capítulo 5, mais à frente, se a justiça de vocês não excederem em muito a dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não é uma justiça que nasce na obrigação de fazer. É uma justiça que nasce de um coração limpo. Por isso, as nossas atitudes precisam ser, meus irmãos, sinceras, sendo um reflexo real do próprio caráter de Cristo. Embora Jesus reconhecesse os altos valores éticos dos fariseus, ele deixa isso claro. Isso não basta para entrar no reino dos céus. O que define o cidadão dos reinos dos céus não é apenas um comportamento, mas um coração novo, limpo, transformado pela graça. E é exatamente aqui que Jesus nos conduz a uma das declarações mais centrais de todo o Sermão do Monte, no versículo 8. Entre todas as bem-aventuranças, há uma que toca num ponto mais profundo da vida cristã, o coração. É o que encontramos no versículo 8. Bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. E nós vamos destrinchar esse versículo, meu irmão, e expor ponto a ponto, e no final a gente faz algumas aplicações. Já vimos o que significa bem-aventurado, que é feliz. Feliz são os limpos de coração. E agora vamos para outra sentença, os limpos de coração. O que vem à cabeça quando procuramos definir ou conceituar o que representa o coração? Qual é a nossa perspectiva? Será que o coração é apenas uma parte do corpo humano para os médicos, para quem era da saúde, é um órgão que bombeia sangue por todo o corpo, levando nutrientes e é por ele que se atesta que alguém está vivo ou morto? Será que é esse o contexto de Jesus? Será que o coração é uma emoção para o apaixonado, uma representação gráfica de amor, quando você escreve aquele coraçãozinho no WhatsApp para alguém? Será que é esse contexto que Jesus está falando? Ou será que é mais parecido para o poeta? O coração sai aquelas letras maravilhosamente apaixonadas e românticas. São muitos conceitos aplicados a muitas esferas da nossa vida, mas o que Cristo tinha em mente aqui, que o povo entenderia quando ele falasse a palavra coração, quando ele usasse esse termo coração. Será que naquela época de Jesus existia essa diferença de conceitos em uma única palavra, biologicamente, ou um sentido figurado? Será que os seus ouvintes entendiam que conceito era esse? É importante saber, meus irmãos, que a depender da época e do povo, uma mesma palavra ela pode ter sentidos diferentes. Veja, se eu chegar aqui à noite e falar sobre orelhão, os irmãos que têm uma idade, jovens senhores, vão entender que era aquele telefone público que ficava nas esquinas. E a gente usava cartão. Eu ainda peguei um pouquinho, porque eu não sou jovem, tá vendo? Então tinha um... O pastor Cláudio não sabe o que é isso. Mas se a gente pegar essa mesma palavra e subir aqui as escadas na classe de adolescentes, ou falar aqui com meus queridos adolescentes, provavelmente eles não vão saber o que é orelhão. Então, a depender da época, a mesma palavra ela pode ter sentidos diferentes. Por isso que é importante a gente construir o significado da palavra coração que a gente está trazendo aqui.
E melhor do que ninguém para responder qual o significado de coração é a própria Bíblia. Encontrar dentro dela, fazer uma cronologia ou uma busca, um achado do significado da palavra coração, do termo coração. Vamos ver o que a própria Bíblia desenvolve sobre esse conceito. Então, primeiro é importante a gente lembrar que Jesus estava falando majoritariamente a um povo judeu. Lembre que o evangelho só vai chegar aos gentios posteriormente. E agora nós temos um conceito de coração e um povo judeu. Falar do povo judeu nos remete lá aos patriarcas, ao Antigo Testamento. E é de lá que a gente vai começar a montar esse conceito do Antigo Testamento. A primeira menção da palavra coração na Bíblia fica lá em Gênesis, ainda no capítulo 6, versículo 5. Vocês não precisam abrir, eu vou falando aqui rapidamente. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. O Senhor aqui estava triste pela maldade que havia se multiplicado pela terra. E essa narrativa é introdutória para o que Deus iria fazer naqueles tempos, destruir a terra e salvar a família de Noé. Perceba que a Bíblia traz como conceito nessa passagem que o coração ela é o centro da personalidade, o centro da nossa vontade, que aqui Deus diz que é inclinada para o mal o tempo todo. Outra passagem para tratar de coração é em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Esta narrativa aqui nos mostra momentos antes daquela famosa batalha entre Davi e Golias, Davi ainda criança, no reinado de Saul. Então a gente aprende um outro conceito aqui que representa a palavra coração. Dessa vez está ligado às emoções, né? Ninguém deve ficar de coração abatido. Abatido é um adjetivo que caracteriza o substantivo coração, que simboliza, então, uma emoção. Então, ok. Vamos para mais uma passagem do Antigo Testamento para a gente fechar essa conceituação de coração. 1 Reis, capítulo 8, versículo 17. O meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Com quem Deus está falando aqui? Com Salomão. É no reinado dele que ele constrói um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Com quem tinha no coração o propósito de construir um templo. Quem quer fazer uma construção, primeiro faz o quê? Pensa. É só lembrar lá do ensino de Jesus em Lucas. Quem quer construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço que vai gastar, para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la. Então, o terceiro conceito de coração é o sinônimo de mente, de intelecto, de razão. Então, vamos recapitular os três sentidos que acabamos de ver aqui. A Bíblia nos mostra que a palavra coração ela significa três coisas. Ela é o centro da personalidade, das nossas vontades, dos nossos desejos. Ela é também o centro das nossas emoções, dos sentimentos. E também representa o nosso intelecto, nossa mente, nossa razão. A gente chegou nesses três conceitos. E agora? O que Jesus tinha em mente quando ele estava falando aqui? Será que era um desses três conceitos? Será que com o advento de Jesus, o conceito de coração ele ganha uma nova representação, um novo significado? O que Jesus quer sintetizar aqui, meus irmãos, é que a palavra coração ela considera o homem como um todo. É do todo do homem que Jesus está falando aqui. E isso até é meio óbvio de perceber, porque nós somos movidos por emoções, temos desejos, vontades, e graças a Deus nós temos o intelecto. Uns mais, outros menos, mas temos o intelecto. Mas a questão é, Jesus tem em mente que quando ele fala coração para os seus ouvintes, eles estão entendendo que Jesus está falando do homem como um todo. É por isso que o bem-aventurado lá do Salmo 119 é aquele que busca o Senhor com todo o coração, todo o corpo, com todo o entendimento, com toda a sua alma. E aqui Jesus está dando uma total direta, não é nem indireta, é uma direta no comportamento dos fariseus. A busca de Deus pelos fariseus batia numa fé que era fingida. A grande acusação de Cristo contra eles é que eles estavam interessados mais no exterior, mas ignoravam o que estava dentro do coração. Quando vistos externamente, os fariseus pareciam um povo sem defeito. Lembra daquele comercial de margarina? Uma mesa, o pai sentado numa ponta, a mãe sentada numa outra, uma segunda-feira pela manhã, os filhos de um lado, e o marido pede sorrindo para a mulher.
Me passe, por favor, essa margarina, essa manteiga. E ela, claro, amor, passo. E eu não sei quem que fica às 6 horas da manhã, numa segunda-feira, tão feliz assim. Eu não fico. Mas era o que eles queriam representar. Era essa família do comercial margarina. É só a gente lembrar daquela parábola do fariseu, lá em Lucas capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro era publicano. O fariseu orava de pé, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O publicano, porém, ficou à distância, ele nem sequer olhava para os céus, mas batendo dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, como primeiro ensinamento aqui, nós vemos que a fé cristã, o reino que Cristo está aqui anunciando, não é primordialmente sobre conduta, sobre ações, mas é essencialmente sobre a sinceridade e a condição do coração. Meus irmãos, recentemente eu tenho visto nas redes sociais um certo padre, que eu não conheço o nome, mas eu tenho visto algumas pessoas postarem, que tem feito lives 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu tenho visto várias pessoas que estão acordando para acompanhar essa live desse padre. E ele canta alguns louvores, pelo que eu já vi, não sei que tipo de palavra que ele fala, mas isso até poderia ser um traço de uma espiritualidade, uma boa espiritualidade. Mas o problema, meus irmãos, é que essas pessoas acordam 4 da manhã, mas elas estão buscando postar no Instagram a foto, elas estão buscando mostrar que elas estão fazendo alguma coisa para colaborar com algum propósito que elas têm. Elas querem mostrar a todos que, diferente daquele que dormiu, ele acordou às 4 horas da manhã. Então, ele fica um pouquinho mais perto de Deus. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com nossas ações. O Sermão do Monte é sobre a condição do nosso coração. E a gente é muito acostumado, trazendo para nós agora, não vamos falar só do padre, não, mas a gente é muito acostumado a ver nossa vida cristã, como um código de conduta, como se a Bíblia fosse um manual de instruções, daquele aparelho que a gente compra, a gente vai ler, pode isso, não pode isso. Eu mesmo já participei de diversos debates aqui, mais jovem, e as perguntas eram se pode ou se não pode. Mas a vida cristã é muito mais do que pode ou não pode. Você quer aquele automático de ir à igreja, dar o dízimo, ser afável, cortês, dar outra face? Qual é o estado do seu coração? É isso que importa. É isso que importa. Mais do que dar dízimos, mais do que contribuir com missões, trazer uma oferta para o almoço. Qual é o estado do seu coração? A resposta é sua, mas a Bíblia nos mostra como é a inclinação do nosso coração, para onde ele naturalmente caminha. Veja, o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 19. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias também fala no capítulo 17, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Será que alguém poderia, à luz disso, dizer que o homem pode fazer de si só um crente? A verdade, meus irmãos, é que o homem é o completo oposto dessa bem-aventurança. Nada poderia estar mais distante de Deus do que o homem natural. Meus irmãos, sabe o que acontece quando a gente deixa de seguir-nos pelo nosso coração, pelos nossos desejos, pela nossa mente, pelo nosso intelecto? Não há diferença nenhuma entre nós e o cracudo aqui da esquina. Não há diferença nenhuma. Se nós temos um coração que comanda o nosso corpo, nós temos um ídolo dentro de nós, que é a nossa vontade, o nosso eu, não há diferença nenhuma. A diferença apenas é que nós estamos aqui, embaixo de um prédio com ar-condicionado. Não há diferença nenhuma. Por isso que aqui Jesus está preocupado com a sinceridade do coração. A W. Pink diz o seguinte: a verdade é que uma das evidências mais conclusivas de que possuímos um coração puro é a descoberta e a consciência da impureza remanescente que continua a atormentar os nossos corações. Então vamos agora analisar a sentença completa: limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. O que o Senhor quis dizer, meus irmãos, com limpos de coração? A espécie de pureza que o Senhor está se referindo aqui, como eu já disse,
trata-se de algo intimamente relacionado à sinceridade, à ausência de hipocrisia. Veja o que o salmista falou, Salmo 24, nós já lemos hoje aqui. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Perceba que o salmista define a pessoa com o coração puro como o que não é falso, mas é íntegro e sincero. Então, diante de tudo isso, a pergunta mais natural que nós podemos fazer essa noite é: como eu alcanço essa pureza? É a pergunta mais natural. Como eu alcanço, como eu posso ser limpo de coração? E a resposta, meus irmãos, está numa palavrinha que, embora curta, ela carrega muito significado, que é santificação. Santificação, ela carrega dois sentidos. Uma santificação que é um estado e uma progressão, um crescimento. O primeiro sentido de santificação, estado, é o que ocorre quando nós cremos em Cristo e nos tornamos santos, separados por Deus, participantes da sua família, seu povo, filhos dele. Geralmente, quando Paulo escreve suas cartas, ele chama o destinatário aos santos da igreja tal, aos santos da igreja X. E santos aqui é sinônimo de crentes. Mas aí você pergunta, mas essa igreja de Corinto, que Paulo chamou aos santos de Corinto, não era uma igreja cheia de problema, de pecado, imoralidade sexual? Por que eles eram chamados de santos? Seria uma contradição? A resposta é que não, porque santos, em um dos conceitos, representa um estado de quem é separado, chamado filho de Deus. O outro sentido de santificação é uma progressão, porque nós somos santos em processo de santificação. E aqui chegamos no outro sentido. Lembra, meus irmãos, quando a gente tinha aquela... Eu ainda alcancei. Aquela caderneta da escola que você tinha na coluna os nomes dos alunos, nas linhas, as datas. E as professoras colocavam um presente ou falta, um pontinho. E meu nome é Gabriel, geralmente toda a turma tem mais de um Gabriel. E aí a professora chamava Gabriel e eu respondia presente. Aí ela botava presente. Aí ela descia, Gabriel, e dizia o meu sobrenome. Eita, professora, esse sou eu. Aí o de cima faltou. Aí ela ia lá e fazia um risco naquele presente que ela tinha colocado naquele Gabriel que faltou. É mais ou menos assim que Jesus faz. Esse traço, é o apagamento judicial que Cristo faz quando ele morreu na cruz. Ainda está lá o P, mas ele já foi riscado. Porque aquilo ali não serve mais para nos condenar. Então, santificação ela representa um estado, mas também uma progressão. Uma definição desse conceito de santificação progressiva é que o Espírito Santo ele aplica o Evangelho, a palavra de Deus em nós, em nossa vida, e nos deixa mais parecidos com Cristo. Imagine um molde de bolo ou um molde de fazer algum doce, e aí você coloca a massa e a massa às vezes sai, e você bota de volta e a massa... É mais ou menos assim que funciona. O Espírito Santo vai nos empurrando naquela forma que é Jesus. E às vezes a gente escapola, ele empurra e a gente vai vivendo a vida cristã. Nosso Senhor assevera aqui que somente aqueles que têm essa bem-aventurança é que verão a Deus. E aí, meus irmãos, essa declaração que é tão central, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ela é tão central, meus irmãos, porque o objetivo do cristianismo é proporcionarmos a visão de Deus, nos levar a Deus. Como diria Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Cristo é nossa esperança na vida e na morte. Se nós estamos vivos, nós clamamos pela graça que sustenta. Se morremos, nós vemos a própria graça, que é Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Redentor. Então chegamos na recompensa dessa bem-aventurança, ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então funciona mais ou menos como já falei, é uma ordenação lógica. Quanto mais você se torna puro, quanto mais seu coração é purificado, mais se entristece com a impureza ao seu redor, mais desejamos estar em contato com o Deus que é totalmente puro. Através da santidade, que é operacionalizada pelo Espírito Santo, pelo sangue derramado por Cristo na cruz, é que podemos chegar à presença do Senhor. Deus não tolera gente impura.
Isso se volta para nós. Como nós alcançaremos a pureza de nosso coração se o nosso coração é daquele jeito que eu já falei? É dele que saem os roubos, os homicídios, a imoralidade sexual. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é Cristo que realiza absolutamente tudo. É Cristo que realiza. É por isso que nós podemos ter um coração puro. Mas voltando ao tema de ver a Deus, em certo sentido, essas promessas associadas a essa bem-aventurança de ver a Deus, elas têm um cumprimento já presente, mas um cumprimento também futuro. Os crentes podem ver a Deus hoje, já no presente, no sentido que ninguém pode ver. Quando Cristo tira a lama dos nossos olhos, que limpa os nossos olhos, a relação do cristão com os fatos à sua volta, ela muda totalmente. Nós vemos Deus na natureza, vemos Deus nos acontecimentos da história, vemos Deus na pandemia, vemos Deus na igreja, vemos Deus no meu irmão, vemos Deus no mendigo que encontramos na esquina. Já podemos ver, experimentar essa promessa já no presente. Outra maneira de vermos a Deus é através da nossa experiência. Não é verdade que dizemos que podemos ver a mão de Deus agindo ali? Meus irmãos, eu pude ver a mão de Deus agindo naquele lugar. Quanto de nós já não falamos isso? Pude ver a mão de Deus agindo na sua vida. Isso aqui também faz parte da visão de Deus. Meus irmãos, e essa realidade presente nos faz sonhar com aquela que será futura e eterna. Não há que duvidar que essa é a declaração mais maravilhosa que já foi feita aos homens. Eu e você, oprimidos por todo o mal, por um mundo caído, nós veremos a Deus. Nós veremos a Deus. Isso basta. Isso basta para nos dar esperança para todo o nosso dia. Isso basta. Senhor, independente do que acontecer, se eu até mesmo morrer, eu vou ver a Deus. Essa é a nossa maior esperança. Um dia nós veremos a Deus. Vamos a algumas aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação. Ter o coração limpo quer dizer que vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Esse é um conceito bíblico, viver para a glória de Deus, mas muitas vezes nós não sabemos como aplicarmos isso ao nosso dia. A gente não sabe como é que a gente vive para a glória de Deus, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais. Como eu vivo para a glória de Deus? A gente acha que o ápice de viver para a glória de Deus é o domingo, como nos encontramos. Ele pode até ser, mas desde que da sua semana, de segunda a sábado, você viva a todo instante para a glória de Deus. No comer, no beber, nas relações de trabalho, mostrando quem você é perante aquelas outras pessoas que não professam sua fé. Viver para a glória de Deus. Eu quero que os irmãos saiam daqui hoje com essa tarefa. Como eu posso viver para a glória de Deus? Às vezes a gente pega segunda a sábado, Deus, aqui não. Aqui você não reina. Na minha semana você não reina. Meu trabalho é muito estressante. Senhor, eu lido com pessoas querendo passar o pé em mim. Eu tenho que ter uma postura firme. Eu tenho que dizer não, eu tenho que levantar minha voz. Eu tenho que, até às vezes, xingar, usar palavras de baixo calão. Senhor, aqui não. No domingo, o Senhor reina. Meus irmãos, isso é muito, muito diferente do que a Bíblia diz. Nós precisamos viver para a glória de Cristo todos os dias da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida. Uma outra aplicação, à medida que buscamos a pureza de coração e não só nos hábitos, Deus aumenta em nós o desejo de estar perto dele. Então, nossa oração deve ser como a do salmista: sonda-me, Senhor. Meus irmãos, nós já vimos que o coração é dele que partem todas aqueles delitos, aqueles pecados. E como é que eu posso, então, viver um coração puro? Gabriel, como é que eu posso? Você já disse que, por mais que eu tente, o meu coração pode ser enganoso, eu posso estar fazendo apenas atitudes externas. Como é que eu sei que meu coração está sendo 100% sincero? A resposta está no salmista: sonda-me, Senhor, meu coração. Sonda-me, Senhor. Busca dentro do meu coração se isso aqui que eu estou... É a nossa oração. Busca no meu coração para saber se é isso aqui que eu estou fazendo
ele é sincero. E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, alguma fé fingida. Me guia, Senhor, pelo caminho da pureza. Me guia pelo caminho da justiça. Me guia para o Rei. E diferente, meus irmãos, do passeio com os plebeus que a rainha Elizabeth II instituiu, o nosso Rei não só se fez homem e habitou entre nós, mas como também morreu por nós. E eu não imagino que aquela senhora, por mais cordial e fofa que pareça, que ela vá morrer pelos seus súditos. Elizabeth não pôde mudar os corações do seu povo, não pôde purificar a alma de ninguém. Seu reinado, por mais longevo, chegou ao fim uma hora. E esse é o Rei que não apenas governa sobre nós, mas que nos purifica para que possamos habitar com Ele, para que possamos ver a sua face um dia. Esse é o reino que não apenas atravessa gerações, mas que permanece para sempre. Estênio Márcios, um cantor cristão, ele tem uma música muito bonita, que ele fala sobre um sonho que ele teve. Ele sonhou que um dia tinha morrido e tinha ido aos céus. Quando ele chega nos céus, ele encontra um portão e ele bate no portão e vem um anjo e ele diz: eu quero entrar aí. Quero entrar. Aí o anjo: peraí, calma, você não pode entrar agora. Eu preciso ver o registro das coisas que você fez na sua vida. Então alguém trouxe os registros para esse anjo. E esse anjo olhou os registros dos pecados que ele tinha cometido, das transgressões que ele cometeu, e perguntou, assustado: como é que você quer entrar? Você viveu assim? E ele diz: eu vivi assim. Então como é que você tem coragem de vir nesse portão e bater e pedir para entrar? Então ele diz assim: olhe bem no final desse registro, escrito com letras vermelhas. O rei escreveu: está perdoado. Está perdoado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, te damos graça porque o Senhor um dia, como rei, morreu em nosso lugar. E por mais que nós não sabemos viver como súditos leais e sinceros, nosso pedido é que o Espírito Santo sonde o nosso coração, mude o nosso pensamento e que nossas ações, Senhor, reflitam a Tua verdade, fruto de corações sinceros, de corações que amam a Ti, com todo o corpo, todo o entendimento. Que o Senhor nos faça, por favor, a nossa oração, que o Senhor faça com que possamos glorificar a Cristo em todas as esferas da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Que o domingo, Senhor, não seja um momento de adoração apenas, mas que toda a nossa vida, todo o nosso corpo adore ao Senhor todos os dias. Essa é a oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.